Tiago, capítulo 3, versículo 6. Nós começamos nossa mensagem de hoje aí. Tiago 3, 6. Diz o seguinte: a língua também é o quê? O que a língua é? É um fogo. Como um mundo de quê? Iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros. E contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo quê? Pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como das aves, tanto dos répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Está cheio de peçonha mortal. Olha que interessante, isso aqui é uma palavra maravilhosa para nós aprendermos hoje, porque é uma das maiores causas do nosso, às vezes, distanciamento de Deus. Por quê? Você vê que ele começa falando: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Todos têm língua? Tem? Todos não conseguem falar, não conseguem? E aqui ele está querendo falar disso mesmo, das nossas falas, da nossa boca. Quando nós abrimos a nossa boca para o quê? Para falar. E é algo muito terrível, às vezes, como nós usamos a nossa boca, a nossa língua para falar certas situações. Por quê? Ela pode inflamar outras pessoas. Além de nos inflamar, você vê que ele fala, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama. Então você vê que a língua contamina todo o corpo. Quantos de nós não estamos contaminados pela nossa fala, pela nossa língua, pela nossa boca? E que sentido? Nas coisas que você fala. Nas coisas que nós falamos, estamos totalmente inflamados por aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que talvez não era para estar saindo, mas sai. Nós falamos o que não deveríamos. Nós temos falado coisas que não edificam ninguém. Muito pelo contrário, são coisas que estão ainda mais inflamando pessoas. Isso acontece quando? Isso acontece quando nós falamos injúrias, fofocas, situações que vão ofender outras pessoas, situações que você está ali talvez na tranquilidade da sua vida. Aí você recebe uma ligação. É uma pessoa falando. E hoje em dia não precisa nem usar a língua, né? A pessoa digita. Ela digita alguma coisa, um WhatsApp, uma mensagem, e te manda. E aquilo faz o que em você? Te inflama. Porque você estava até bem. Mas a palavra, a língua, quando ela é usada da maneira errada, ela inflama as pessoas. As pessoas ficam o quê? Contaminadas totalmente por aquelas palavras. E você vê que ele fala aqui, ó, o curso da natureza é inflamada pelo inferno. Olha que coisa que aqui está falando a Bíblia Sagrada, que ela tem nos orientado aqui. Ela fala, olha, toda essa inflamação, ela vem do inferno, porque o diabo quer situações. O diabo quer criar contendas, inflamações entre os filhos de Deus. E às vezes, qual é a melhor maneira de você criar essas contendas, inflamações? É com o falar, é com a boca. É o ato de você vir aqui no culto de alguém, de qualquer pastor, e uma pessoa fala assim, eu não gosto desse pastor não. Eu não gosto dele, eu não gosto da maneira que ele se veste, eu não gosto da maneira que ele fala, eu não gosto de alguma coisa dele. Aí você já fica o quê? Olhando bem, né? Eu também não gosto dele não. Olhando bem assim, igual você falou, olha, pronto. Já tem duas pessoas o quê? Inflamadas. Que estão chateadas e não gostam mais do pastor, e às vezes ela quer outro pastor, ela quer uma troca de pastor, não pode mais ser esse pastor, porque eu não quero mais ele. Porque as pessoas, as palavras, principalmente as palavras erradas, elas inflamam as pessoas. E essa inflamação, você vê que ele está falando aqui, ó, vem diretamente do inferno, é a criação de quê? De contenda, situações que nos afastam de Deus.
As pessoas dificilmente podem reparar que ela vai chegar para você e falar: fulano, vamos orar pela Maria? Que ela está passando uma dificuldade tremenda. Ela está passando uma situação que, olha, só Deus para ajudar ela. Não, mas como é que ela chega? A pessoa chega: você viu a Maria? Olha lá, como é que ela está? Cada vez pior. Olha lá naquela situação que ela anda. Cada vez mais, coitada Maria, está cada vez pior. Mas ela merece. Ela plantou, então ela tem que colher. As pessoas estão cada vez mais com a língua inflamando outras pessoas. E nós cristãos, nós temos que ter totalmente o controle disso. Você vê que ele fala: é difícil refrear, é difícil você deixar de fazer. Mas o papel de cristão é sempre ser igual a quem? A Cristo, não é isso? O cristão tem que ser igual a Cristo. Ele tem que seguir a mesma conduta, as coisas que Jesus fez. Jesus ele fala: olha, se bater na face, dê a outra. Por quê? É evitar criar situações, evitar revidar situações que não é papel do cristão. O papel do cristão é exatamente esse: é orar um pelos outros, é ajudar uns aos outros, dependente da situação. Mas a maioria das vezes nós estamos assim, nós nos dizemos cristãos, nós vamos na igreja, mas às vezes nós temos um grupo de fofoca, às vezes nós estamos no grupo que diz mal das pessoas, às vezes nós estamos dizendo mal da mãe, do irmão para outro, e a família fica como um contra o outro, criando situações que não é um papel nosso de cristão. O nosso papel é sempre tentar juntar, em vez de quê? De espalhar. Mas a nossa língua, se nós não tomarmos cuidado, você vê que ele fala: olha, a nossa língua também é um fogo. Você vê que ele fala: ó, também é um fogo. Mas ela pode não ser um fogo. Ela não precisa ser um fogo. Mas esse fogo que você tem na sua língua, que às vezes decide situações, decide às vezes você ficar chateado com uma pessoa durante anos e anos, chateado com situações durante anos e anos, por quê? Não deixamos a nossa língua em paz com Cristo. Nós preferimos resolver situações. Porque você fala assim: eu não deixo nada para trás. O que eu tenho que resolver, eu vou lá e resolvo. Eu vou lá e faço. Nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. As palavras podem contaminar o mundo. As nossas palavras podem decidir muita coisa. Você não sabe, às vezes, como a outra pessoa que está recebendo o que você falou está. Você não está vendo, às vezes, o que outra pessoa está passando. E uma palavra sua, talvez, pode destruir de vez. Pode acabar de vez. A pessoa, às vezes, está ali já tentando lutar, tentando ir, tentando fazer alguma coisa. Mas, às vezes, uma palavra nossa acaba de destruir você totalmente. Acaba de destruir a pessoa. A pessoa estava tentando lutar, tentando ir, mas você não vai conseguir não. Você não foi feito para isso. E olha que nós somos o quê? Nós somos cristãos. Nós decidimos: não, fulano, vamos, você vai conseguir. Você vai ir, você vai lutar, você vai vencer. É o poder que tem as nossas palavras. Se você não acreditar naquilo que sai da sua boca, você não está acreditando nem no poder de Jesus, porque ele fala: aquele que me invocar, aquele que dizer em nome do Senhor Jesus, será o quê? Salvo. Então, das duas coisas, pode se aproveitar a sua boca, para coisas boas, e infelizmente, às vezes, para as coisas ruins. E às vezes nós estamos usando mais as coisas ruins, nós estamos inflamando quem está perto de nós. Por quê? Isso é o poder da carne. É isso que ele fala aqui: olha, a lista está posta entre os bens, mas contamina todo o corpo e inflama por causa de quem? Da natureza do quê? Do inferno. Que está inflamando. Está seguindo coisas que não deveria, está falando coisas que não deveria, está indo por situações que não deveria. Nós estamos indo por situações erradas. Nós estamos seguindo situações totalmente erradas. Deus nos levantou, nos colocou aqui na igreja, nos colocou aqui para nos ajudar, para nós ouvirmos a palavra e fazer cada vez mais discípulos. Não se engane que o papel somente é dos pastores e obreiros, o papel também é seu de pregar o evangelho a toda criatura.
É o nosso dever espalhar as boas novas de Cristo. Aonde que eu faço isso? No seu trabalho, na sua família, em quem está perto de você. Você se mostra um cristão realmente. Agora você me fala, vamos continuar lendo, onde nós paramos. Diz o seguinte, versículo 9, né? Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o quê? Os homens feitos à semelhança de Deus. Olha que coisa terrível. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Olha que coisa. Continua dizendo, versículo 12, para nós encerrarmos. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e o quê? E doce. Então ele está falando aqui para quem? Meus e quê? Meus irmãos. Ele está pregando para quem? Para nós cristãos. Ele está falando isso para os cristãos, não é para o pessoal do mundo. Não é para quem não conhece as Sagradas Escrituras. Não é para quem não conhece a Cristo. Muito pelo contrário. É para quem é o quê? Irmão. Meus irmãos, pode de uma fonte jorrar duas coisas? Pode. Então podemos fazer o que então? Podemos bendizer a Deus, o Pai, nós podemos louvar a Deus, nós podemos falar coisas grandiosas de Deus, nós podemos chegar aqui na igreja e falar assim, bem-aventurado Deus, maravilhoso, eu te amo, Senhor, mas ele fala, olha, e com ela amaldiçoamos o quem? Os homens. Podemos fazer isso? Mas às vezes fazemos, né? Às vezes então, quando nós perdemos a cabeça, nós falamos coisas que não deveríamos. No momento ali de raiva, às vezes tem famílias brigadas durante muito tempo. No momento ali de quê? De raiva. Perdeu a cabeça e sai falando o que quer, sai falando qualquer coisa, porque está com raiva. E perde o controle. E às vezes está anos e anos brigado com alguém. Por quê? Deixou as palavras erradas saírem da sua boca. E isso que faz o quê? Inflama. Inflama as pessoas. Cria ódio nas pessoas, cria raiva nas pessoas. Quantas pessoas não estão ainda chateadas com suas famílias até os dias de hoje, por causa de uma eleição em 2018? Quantas pessoas não estão? Porque um defendia um, outro defendia outro, e começou os dois brigar, e porque eu quero esse, eu quero aquele, e tem pessoas chateadas ainda, que não se falam mais com seus parentes, por quê? Não, porque ele é assim. Mas nosso papel como cristão é o quê? É apaziguar, é ter paz no lar. E não deixar ainda mais o diabo criar situações que inflamam as pessoas. Da mesma boca não pode sair água doce e o quê? Salgado. Da mesma fonte. Não pode sair. Da nossa boca não pode sair palavras doces e maravilhosas, mas também xingamentos, calúnias, difamações, fofocas. Não pode. Esse é o papel de nós cristãos, é falar o quê? É falar coisas boas, coisas que agregam, coisas que vão fazer a vida das pessoas melhorarem, não piorarem. É não falar, você gostaria que falasse mal de você? Só uma pergunta aqui, porque vai que gosta, né? Você gostaria? Não, né? Então por que nós às vezes falamos mal dos outros? Me responda. Não responda não. Fica só para você. Porque nós não gostamos que falando mal de nós. Nós fica assim, nossa, fulano fica falando mal lá, olha essa coisa feia. Mas vê, nós estamos fazendo as mesmas coisas. Você deixa de prestar atenção no que Cristo criou para você fazer, bem dizer a Deus Pai. E você vê que ele ainda fala aqui, ó. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. São pessoas que também foram feitas igual a nós. Talvez tomaram condutas erradas, mas nem por isso nós temos que crucificá-las, né? Você lembra de Jesus com aquela mulher adúltera? O pessoal queria fazer o quê? Apedrejar. Olha, não vale nada.
Isso aqui, olha, presta para nada. Jesus falou o quê? Quem não tem pecado faz o quê? Atira a primeira pedra. Só foi homem ali largando suas pedras e indo embora, se afastando. Porque às vezes nós estamos assim. Nós estamos inflamados. Nós queremos inflamar as outras pessoas com a nossa boca, com as nossas palavras. E isso tem cada vez mais nos prejudicado. Tem nos colocado cada vez mais distantes do caminho. Você vê que ele fala aqui, olha, essas coisas são na natureza do inferno. Satanás quer isso mesmo, ele quer inflamar as pessoas, ele quer colocar as pessoas em discórdia, ele quer fazer isso porque as pessoas assim, elas não vão ter paz, elas não vão estar juntas. Por quê? Estão umas falando mal das outras, em vez de ser cristãos, de ser pessoas que estão ali, mas perdem a cabeça e vão ser guiados por caminhos que não devem. E as situações ficam assim, cada vez mais nós estamos distantes. Nós saímos daqui cheio de paz no domingo, louvor e adoração. Você vê que ele está falando isso aqui, ó. Bendizemos a Deus Pai, cheio de louvor, cheio de adoração, coisas maravilhosas. Você está voltando para casa, alguém te fecha no trânsito, uma vez. Você já dá uma respirada fundo, né? Dá uma respirada fundo e fala, não, Senhor, eu fui na igreja hoje, eu estou em paz. Chega no outro, outra fechada. Aí você começa a fazer o quê? Já começa a desejar no seu coração, né? Você só não fala, mas no seu coração já está todo inflamado. Está doido para dizer, mas fala, não, mas eu fui na igreja hoje. Não vou falar não. Na terceira não aguenta mais não. Na terceira você já explode, aí começa a brigar. Aí se tiver de moto é a culpa do carro, se tiver no carro é a culpa da moto. É sempre assim. E todos nós estamos sujeitos a isso. Vocês viram por acaso, vou contar para vocês. Vocês viram por acaso o que aconteceu aqui quarta-feira? Foi quarta-feira agora ou foi passada? Foi agora, né? Vocês viram o que aconteceu aí que saiu nos noticiários? Saiu aí no perrengue, num monte de lugar aí. Brigaram ali na frente da igreja. Os pastores tiveram que acudir. Veio 2 cidadãos, um de moto, um de carro, não sei o que aconteceu lá para trás, mas vieram brigando desde lá de trás. E eles vieram parar aqui na igreja, parou o carro e a moto aqui, começaram a brigar, dar soco em um e outro. Apesar que quem estava na moto apoiou mais. Mas vieram brigando até que o momento que os dois se revoltaram e começaram a trocar socos. Por quê? O que um começou a dizer para o outro, você acha que foi coisas boas? Foi coisas agradáveis? E se não fosse os pastores ali para socorrer, não sei como é que teria acabado, porque um estava armado. Um era, dizem até que era policial, não sei. Mas aconteceu bem na porta de vidro da igreja, quase entraram para cá. A situação acontece por quê? Porque um começou a falar mal do outro. Alguém fechou ali alguma coisa, mas nenhum dos dois queria ter o quê? Ter paz. Eles queriam o quê? Eu sou o melhor. Não, sou eu. Não, eu estou certo. Não, sou eu. E aí começa as inflamações. O ego. Não, porque não pode falar assim de mim? Porque eu sou isso, eu sou aquilo. E começa o outro também. E veio discutindo até sair no soco. Uma briga feia, que se não fosse o pastor apartando, e demorou ainda a tirar. Você vê que situação está ficando cada vez mais esse mundo. Pessoas se degladiam por causa de besteiras, por causa, às vezes morre por uma situação que nem deveria. Por quê? É o que sai da sua boca, você começa a inflamar o outro, falar coisas do outro que não deveria. As inflamações que você está falando de outras pessoas, em vez de nós estarmos falando coisas boas, que vão abençoar outras pessoas, nós estamos falando coisas que vão inflamar as pessoas, que vão deixá-las cada vez mais para baixo. Vão deixá-las cada vez mais em situações que não deveriam. Criar rancor, criar ódio no coração das pessoas, criar situações que elas não querem passar, mas você está fazendo cada vez mais, jogando ela para baixo. Fulano, você não vai conseguir. Você não tem capacidade para isso. Nós, às vezes, nós estamos assim. Nós não estamos direcionando a pessoa para o lugar certo. Nós estamos querendo sempre fazer ela se sentir cada vez pior. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Volta 2 capítulos aí. Lá no 3, volta para 1.
versículo 26. Diz o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes faz o quê? Engana o seu coração e faz o quê? O que mais acontece? A religião desse é o quê? É vã. Então, quem não refreia a sua língua, quem não refreia as palavras que saem da sua boca e se diz crente, se diz cristão, o que é isso para ele? É vã. Não faz sentido, não tem ali situações que possas colocar, encaixar as peças. Por quê? Da boca de um cristão não deveria sair palavras amargas. Muito pelo contrário. Sempre palavras que vão o quê? Bendizer ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus. Mas às vezes nós estamos saindo, deixando duas fontes. Mas nós estamos fazendo o quê? Nos enganando. Porque nós dizemos cristãos e não refreamos a nossa língua. Vocês lembram que a língua é o fogo? Quando você coloca fogo em algo, você está vendo essas queimadas por aí, é fácil apagar? Você vê que está saindo fumaça para tudo quanto é canto aí, né? Aqui no Brasil inteiro está saindo fumaça, lá em São Paulo, chegou a alguns pontos, chegou até Brasília, se não me engano, a fumaça. Apesar que todo ano nós vivemos isso aqui, né? As queimadas que tem no Pantanal, as situações todas pegam fogo lá com a da seca. Você vê que é difícil você lidar, depois que começa a pegar fogo, para você conseguir apagar. E é do mesmo jeito as nossas palavras. Quando nós jogamos, nós lançamos nossa palavra, nós lançamos aquela palavra que vai vir como fogo para queimar, que vai vir com fogo para devastar tudo, até você conseguir endireitar, às vezes leva muito tempo. Por quê? A palavra sai de uma hora para outra, né? Segundos, milésimos de segundos. Mas até às vezes você consertar aquela situação, demora tempo. Tempos e mais tempos. Lembra que eu falei? Tem pessoas às vezes estão chateadas, às vezes com os parentes, com amizades que eram de muitos anos. Mas elas estão o quê? Chateadas, não se falam mais. Porque uma palavra foi capaz de fazer uma destruição dessa inteira. O fogo se alastrou, inflamou todos. E até hoje essas pessoas não se falam, não se comunicam. Porque não conseguiram deixar ainda o fogo apagar. E a vida continuar. Então, o que nós temos que fazer com o nosso papel como cristãos? É tentar ao máximo refrear a nossa língua. Porque ele fala, ó, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos enganando o que achamos que somos. Por quê? Nós falamos, se nos dizemos cristãos, nós falamos assim, não, mas eu vou na igreja. Todo domingo eu estou lá na igreja, bonitinho, participando. Eu coloco a minha melhor roupa, eu vou lá, participo com o pastor, olha, é bênção. Coisas boas Deus tem feito, tem sido bênção. Mas, no seu dia a dia, como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas do seu convívio, do seu trabalho, elas te veem? Elas te veem como um cristão, com a pessoa que elas podem contar. Uma pessoa que elas podem falar assim, não, eu vou ali que eu vou conversar com ele e ele pode me ajudar. Ou as pessoas te veem como nada. Ele fala que é crente, mas não é. Ele fala mal das pessoas. Ele fala mal dos outros. Ele faz isso, ele faz aquilo. Como é que nós estamos na nossa vida? Porque eu sei muito bem que quando nós estamos aqui, quando eu estou aqui em cima do altar, nós somos todos bonitos. Eu estou de terno. Mas quando eu estou lá fora, talvez eu esteja com a calça jeans. E como é que eu sou? Como é que eu estou diferente? É isso que a Bíblia está dizendo. Porque ela está falando, ó, se ele está dizendo que é religioso, mas ele fala mal dos outros, ele inflama as pessoas, ele, em vez de ajudar as pessoas, ele está fazendo coisas piores. Ele se dizer cristão é até errado. Porque a religião dele está sendo em vão, porque não é isso que prega o cristianismo. Não é isso que Jesus veio fazer. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que as histórias da Bíblia estão dizendo para nós, que a Bíblia é o que é nosso? Eu sempre falo aqui, é o nosso manual, não é? Nós temos que seguir o que diz o quê? As Escrituras. Eu aqui estou lendo para vocês o que o Tiago está dizendo. No capítulo 1 e no capítulo 3 nós lemos.
Você vê a importância, e Tiago fala muito disso, do poder da língua. Porque as pessoas têm que se atentarem para onde elas estão indo. Para onde elas estão indo e para onde elas estão levando as pessoas que vivem no seu convívio. As pessoas que estão perto de você, para onde você tem levado junto. Porque você vê que ele fala, ó, inflama, e essa inflamação não é de Deus. A natureza dela é do inferno. Satanás vai sempre tentar criar situações para tirar a nossa mente, tirar a nossa visão das coisas de Deus. Às vezes você está aqui, sai daqui cheio de gás, cheio de energia, Deus é maravilhoso. Amanhã já acontece alguma coisa, tira a sua visão, tira o seu foco de Deus. É isso que Satanás faz conosco. Porque ele sabe que quando você está totalmente focado em Deus, você está totalmente entregue ao Senhor, as coisas vão acontecer para você, as coisas vão melhorar. E não é isso que ele quer. Ele veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Essas são as situações que Satanás veio para fazer. E como é que ele pode destruir? A maneira de destruir é com as nossas próprias palavras. Ele consegue destruir a nossa vida, a vida da nossa família, a vida daqueles que estão perto de nós. Lá em Provérbios, capítulo 12, abre a nossa Bíblia. Nós já vamos terminar. Provérbios 12. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Já acharam? Diz o seguinte, versículo 18. Alguns cujas palavras são como o quê? São como o quê? Pontas de espada, né? Mas a língua do sábio é o quê? Saúde. Então nós temos aqui que palavras podem ser como uma espada. Elas podem fazer o quê? O que a espada faz? O que ela usa para fazer? Que antigamente, ali em guerra, situações, era o quê? Para ferir ou até mesmo matar. É para isso que o pessoal usava espadas nessa época aqui de Salomão. Então nós vemos que as espadas aqui quer dizer as nossas palavras. Elas podem ferir ou até mesmo matar. E você fala assim, mas vou matar uma pessoa com as minhas palavras? Sim, você pode matar os sonhos dessa pessoa. Você pode matar o sentimental dela com essas palavras. O que sai da sua boca. Você vê que ele fala aqui, olha, mas a língua do sábio é o quê? Saúde. Então, você pode usar para o quê? Matar, destruir alguém, ou você pode usar para o quê? Dar saúde, levantar aquela pessoa que está caída, tirar aquela pessoa que está ali na miséria, às vezes, com uma palavra de Deus, você pode ser usado e levantar essa pessoa. Mas qual nós estamos escolhendo? Lembra que diz Tiago? Pode da mesma fonte jorrar doce e salgada? Pode ou não pode? Não deveria, né? Não poderíamos estar fazendo isso. Mas às vezes é o que acontece. Mas ele está falando aqui, o provérbio, Salomão está dizendo aqui, olha, é como uma espada. Você decide como você vai usar ela. Se você vai usar ela para dar saúde, para falar coisas boas às pessoas, para tentar ajudar elas, para fazer elas levantarem, para fazer elas saírem do fundo do poço que elas estão vivendo, porque você pode ajudar. Você é uma pessoa de Deus. Você segue o que a Bíblia Sagrada diz. Então você pode ser usado por Deus para levantar alguém, para trazer saúde para alguém, para trazer essa pessoa que talvez está no fundo do poço, que você pode resgatar ela lá e ajudar ela. Ou você também pode ser usado pela inflamação
que vem do inferno e cada vez mais afundar alguém, ferir alguém, matar alguém. Nós temos o poder disso nas nossas palavras, na nossa língua, na nossa boca. O que nós estamos escolhendo para cada um de nós? Nós estamos vivendo como? Como cristãos verdadeiros? Ou como pessoas que se dizem cristãos, mas a religião para ele é vã? Por que é vã? Porque ele vive de qualquer maneira. Ele vive de qualquer jeito. Mas não segue o que Cristo falou. Quem tem pecados faz o quê? Atira a primeira pedra. Cadê os seus acusadores? Saíram. Eles estavam apenas falando, acusando, usando a palavra deles para o quê? Matar, porque na palavra deles saiu, poderia acontecer o apedrejamento. Mas Jesus chegou lá e trouxe o quê? Paz. Trouxe saúde para aquela mulher. O que nós estamos trazendo para quem está perto de nós? Nós estamos trazendo Jesus ou nós estamos trazendo palavras cada vez mais para inflamar as pessoas? Lá em Provérbios 10, 19, ele diz o seguinte, ele diz: a multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Você está sendo o quê? Prudente? Tem moderado as suas palavras para dizer às pessoas aquilo que realmente você tem que dizer? Ou você não está, desculpa a expressão, nem aí para a situação e fala o que deve, o que vem na sua cabeça? O que você quer dizer? Tem usado a sua boca como uma espada ou para trazer saúde? O que nós estamos usando? Jesus sempre falou para nós usarmos o seu nome, o nome de Jesus, para chegarmos até o Pai. Somente há um caminho é Jesus. E nós temos que mostrar esse caminho para as pessoas. Mostrar que realmente nós somos cristãos. Porque as pessoas dizem assim, mas você fala que é cristão, mas você faz tudo isso. Você vai, às vezes, fala palavras que não deveriam, palavrões por aí. Você fala situações que você não deveria. As pessoas falam assim, mas será que você é cristão mesmo? Porque cristão não faz esse tipo de coisa. Olha como às vezes nós estamos sendo. Você já imaginou a situação dessa? Imagine se você vê em algum lugar algum pastor falando palavrão por aí. Você falar assim, nossa, mas ele é pastor, ele não pode falar isso, né? Não é assim que vocês falam? Não é assim que nós falamos? Ele não pode falar uma situação dessa. Mas nós cristãos podemos? Também não, nenhum de nós. Porque nós seguimos o que Cristo diz. E nisso que Cristo diz, nós temos que cada vez ser mais parecidos com Cristo. O sábio traz o quê? Saúde. As palavras dele são saúde para as pessoas. As palavras dele são palavras de vida. Palavras que vão fazer essa pessoa levantar de onde ela está. Palavras que vão fazer essa pessoa cada vez mais ser ajudada, ser erguida. Você quer ver algo que acontece muito na igreja? Às vezes uma pessoa sai da igreja. O que mais acontece às vezes, ela vai e volta. Aí fala assim, olha lá o fulano, voltou para a igreja, mas fez tanta coisa errada. Às vezes nós falamos assim, porque nós não refreamos a nossa língua, as nossas palavras para medir e tentar fazer o quê? Em vez de ajudar, nós estamos fazendo o quê? Falando cada vez mal. Cada vez mais mal da pessoa. Nós estamos deixando de viver aquilo que Cristo tem para cada um de nós. Porque Ele fala, olha, não pode a fonte sair água boa e água ruim. Ela tem que só sair água boa. E que fonte nós temos sido? Nós temos sido uma fonte amarga ou uma fonte doce? Nós temos sido uma fonte que sai a fé de Deus, que sai as coisas que fazem a pessoa levantar, faz as pessoas terem saúde, ou nós temos sido a fonte amarga? Que ninguém venha até nós nem para pedir uma oração, que ninguém venha até nós nem para conversar, porque de nós não sai nada que presta. Se ninguém chama você para conversar, eu sugiro a você que comece hoje a fazer uma oração para Deus te renovar, te transformar. Porque nós não podemos ser cristãos que ninguém vem conversar com a gente para nem pedir uma ajuda ou para conversar para falar assim, o que você acha disso? Porque nós temos que espalhar o quê? O Evangelho. As pessoas têm que vir até nós e nós temos que fazer o quê? Entregar para elas palavras que vão fazer ela levantar. Fazer ela
levantar daquilo que ela está vivendo. Nós temos que fazer sempre coisas visando o reino de Deus, porque aí sim, quando nós visamos o reino de Deus, Deus vem até nós e nos abençoa. Não deixe sair de você duas fontes. Há somente uma. E que seja somente a fonte da fé, da saúde. A fonte que faz a pessoa que está enferma levantar. E não jogar mais para baixo, mas que ela cada vez mais levante e seja a bênção na vida dela. Amém? É isso que nós queremos. Pessoas fortes, pessoas totalmente engajadas com Cristo. Pessoas que invocam o nome de Jesus e ali as coisas acontecem. Você vai orar por pessoas, você vai conversar com pessoas e vai espalhar o amor de Cristo nessa cidade. Você pode ser mais um desses. Você é um escolhido de Deus. Deixe de falar coisas torpes e comece a falar de Cristo para elas. Há somente uma fonte. Deixe a fonte do Senhor transbordar você, que a sua vida jamais será a mesma. O inferno não vai poder mais te atingir. As coisas, as inflamações, o fogo irá se apagar. Porque Jesus traz paz, Jesus traz vida. Jesus traz o quê? Saúde. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão pelo que você falou. Mas não fui eu que falei, eu estou obrigado porque é coisa da pessoa. Não importa, porque você é o quê? É Cristo, é cristão. Você segue a Cristo. Cristo mesmo estava certo. Ele pecou porque ele estava naquela cruz. Mas ele falou o quê? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Talvez essa pessoa não sabia o que estava fazendo, mas ela fez um mal para você. E nisso ficou todo mundo chateado, todo mundo triste, inflamou tudo. Converse com essa pessoa que está assim, talvez. Converse hoje, não deixe para amanhã. E se acerte. É o papel de todo cristão. Mas fala assim, não, mas eu não quero, mas você está sendo orgulhoso. Não deixe que o orgulho atrapalhe você. Não deixe que o orgulho atrapalhe você de chegar aonde que Deus quer que você chegue. Seja um cristão verdadeiro. Quando você é um cristão verdadeiro, você para de se importar com as pessoas que estão falando mal de você e começa a importar somente para Cristo. E começa a orar por elas. Começa a agradecer a Deus pela vida delas. E essas pessoas são transformadas. Você pode ajudar. Você é boca de Deus lá fora. Seja um cristão verdadeiro. Deixe a sua boca sair palavras que engrandeçam o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que essa cidade, a sua vida, será diferente. Amém?